Sejam todos muito bem-vindos à nossa devolutiva da prótese dentária 3. Essa prova foi ministrada como forma avaliativa da primeira verificação de aprendizagem do ano de 2020 e vamos às questões. Turma, nessa primeira questão, o conhecimento que você precisaria sobre periodontia e prótese fixa. É um conhecimento frente às linhas de términos que você tem que executar nos preparos de prótese fixa para ter uma saúde periodontal. Então, nós discutimos bastante sobre esse tema em sala de aula, sobre linhas de término, a importância dessas linhas de término. E aqui ele pergunta: para um preparo de uma coroa metalocerâmica do dente 36, qual a linha de término mais indicada frente à integridade marginal? Turma, sabendo que é um preparo de uma coroa total metalocerâmica do dente 36, a linha de término mais indicada é o chanfrado, ok? Nessa segunda questão é sobre localização dessa linha de término. Novamente falando sobre associação entre periodontia e prótese fixa, nós temos vários fatores que influenciam nessa saúde periodontal. Dentre eles, a questão fala: a melhor localização de término cervical é aquela em que o profissional pode controlar todos os procedimentos clínicos e o paciente tem condições efetivas para a higienização. Assinale a alternativa que não condiz com as razões mais frequentes para a colocação intrasulcular do término gengival. Aí entra aquela questão: professor, quando que eu devo fazer essa linha de término intrasulcular ou não? Sempre que você puder evitar a linha de término intrasulcular, é melhor. Nós fazemos essa linha de término intrasulcular principalmente devido a razões estéticas em dentes anteriores. Se por acaso forem preparos em dentes posteriores, sempre executem ou sempre busquem a tendência de fazer essa linha de término supra-gengival, ok? Suprassulcular. Dentre as opções, qual alternativa não condiz com as razões mais frequentes para a colocação dessa linha de término intrasulcular? Razões estéticas com o objetivo de mascarar a cinta metálica de coroas metalocerâmicas ou metaloplásticas. Está correto. Restaurações de amálgama ou de resina composta cujas paredes gengivais já se encontram subgengival, ou seja, se tiver uma restauração nessa região, você tem que remover essa restauração. Você não vai deixar a sua linha de término em restauração, você sempre vai deixar a sua linha de término em estrutura dentária. Então você tem que remover essa restauração que está subgengival, consequentemente a sua linha de término vai ficar subgengival. Então está correto. Presença de cárie, presença de tecido cariado que se estende para dentro do sulco gengival. É a mesma linha de raciocínio do item anterior. Você não vai fazer uma linha de término sobre um tecido cariado. Se tem tecido cariado na região cervical subgengival, você vai ter que executar esse preparo subgengivalmente, intrasulcular, ou seja, se tiver presença de cárie na linha cervical, você tem que remover toda essa linha, toda essa cárie da linha cervical, ok? Razões mecânicas. Aplicadas geralmente aos dentes longos para obter maior área de dentes preparados e, consequentemente, maior retenção e estabilidade, evitando-se a necessidade de procedimento cirúrgico periodontal de aumento de coroa clínica. Essas razões mecânicas estariam corretas se não estivesse colocado a palavra dentes longos. Essas razões mecânicas são aplicadas geralmente aos dentes curtos, ou seja, dentes que têm um pequeno tamanho cérvico-oclusal,
para aí sim obter maior área de dente preparado e, consequentemente, maior retenção e estabilidade, evitando-se sim a necessidade de procedimento cirúrgico periodontal de aumento de coroa clínica. Então, o item que nós iríamos marcar é este: razões mecânicas, devido à palavra dentes longos. O correto seriam dentes curtos, ok? Só para a gente avaliar o próximo item: colocação do término cervical em área de relativa imunidade à cárie, como se acredita ser correspondente ao sulco gengival. Sim, existe essa filosofia de pensamento que essa linha cervical no sulco, ela tende a ter uma menor incidência de cárie, mas lembrando que isso depende muito mais da higienização do paciente do que propriamente dito da localização dessa linha cervical, ok? Mas esse é o item que não condiz as razões mais frequentes para a colocação intraocular. O item correto é este: razões mecânicas. Já essa outra questão associa a parte de endodontia à prótese parcial fixa, onde ela afirma: o potencial de irritação pulpar em alguns tipos de preparos dentários depende de vários fatores, como calor gerado durante a técnica de preparo, ou seja, a própria alta rotação desgastando o dente vai gerar esse calor, qualidade das brocas e turbina de alta rotação. Todos nós sabemos, e já foi discutido bastante em sala de aula, que brocas velhas esquentam mais por não ter os grânulos corretos da partícula diamantada, ou seja, essas brocas antigas esquentam mais o dente durante o preparo e esse aquecimento geram injúrias pulpares, ok? Quantidade de dentina remanescente. Se você preparar muito o dente, for afinando muito esse dente, consequentemente a dentina vai estar mais fina, mais próxima à câmara pulpar, e isso consequentemente vai gerar mais injúria pulpar, maior a possibilidade da injúria pulpar. Permeabilidade dentinária, devido aos túbulos dentinários, procedimentos de moldagem, reações exotérmicas dos materiais empregados, principalmente resinas compostas, resinas acrílicas. Se nós lembrarmos das resinas acrílicas durante a confecção de coroas provisórias, essas resinas acrílicas têm uma reação exotérmica e essa reação, esse aquecimento também pode gerar injúria pulpar, tá? Assim, o profissional deve ter sempre a preocupação de preservar a vitalidade do órgão pulpar e, nesse sentido, uma técnica de preparo que possibilite desgastes seletivos das faces dos dentes em função das necessidades estéticas e funcional da prótese planejada tem um papel imprescindível. Frente à correlação acima, assinale a alternativa correta. Sempre devemos solicitar o tratamento endodôntico e a construção de núcleos metálicos fundidos, gerando assim uma tranquilidade durante os procedimentos protéticos, tanto para o paciente quanto para os cirurgiões dentistas. Turma, esse item a gente discutiu em sala de aula que alguns profissionais sempre solicitam tratamento endodôntico para confecções de coroas totais ou parciais. Esse item é falso. Nem sempre é necessário a solicitação de tratamento endodôntico para confecções de coroas totais ou parciais, pois nós podemos executar esses preparos sobre dentes vitais, ou seja, não vinculem preparo dentário sempre à solicitação de tratamento endodôntico. Solicite o tratamento endodôntico quando realmente houver necessidade, ok? Os tratamentos endodônticos devem receber obrigatoriamente o reforço estrutural de um núcleo metálico ou pino de fibra, previamente ao preparo dentário. Turma, nem todo tratamento endodôntico deve necessariamente, obrigatoriamente, receber um pino.
um reforço. Se o dente tiver remanescente estrutural satisfatório, tiver uma parte coronária satisfatória para a execução do preparo, não há necessidade de colocação de retentores intrarradiculares, seja ele metálico ou de pino de fibra de vidro. Então, esse item também está incorreto. O desgaste excessivo em dentes vitais está inversamente relacionado à retenção e saúde pulpar, pois, além de diminuir a área preparada, prejudicando a retenção da prótese e a própria resistência do remanescente dentário, nos dentes anteriores, principalmente, pode trazer danos irreversíveis à polpa, como inflamação e sensibilidade. Esse é o item correto, ou seja, um desgaste excessivo em dente vital está inversamente relacionado à retenção. O que quer dizer? Quanto mais eu desgastar um dente, menor vai ser a retenção e menor vai ser a saúde pulpar desse dente. Ou seja, eu não devo desgastar muito os dentes vitais, sempre devo seguir as orientações de desgaste, as inclinações corretas em todos os preparos, principalmente em dentes vitais, ok? Os preparos em dentes vitais devem apresentar reduções de 3 milímetros na face vestibular para garantir a espessura necessária para o metal e a cerâmica, garantindo assim uma estética favorável. Turma, 3 milímetros em face vestibular, você já desgastou todo a região de esmalte, já desgastou muito a dentina, já está bem próximo à polpa, ou seja, 3 milímetros em face vestibular de dente, você já desgastou muito esse dente. Se for um dente vital, como é o da alternativa, você consequentemente vai gerar injúria pulpar para esse paciente, ok? Preparos em dentes desvitalizados não seguem proporções de reduções, pois nestes elementos não necessitamos nos preocupar com a injúria pulpar. Turma, não é porque o dente não tem polpa, ou seja, que o dente tem um tratamento endodôntico, que o dente tem um pino de fibra de vidro ou núcleo metálico fundido, não quer dizer que você não deve seguir as proporções durante a redução, ou seja, dentes desvitalizados também seguem as proporções durante a redução, conforme nós orientamos as inclinações e as sequências das brocas para fazer essa redução, tanto para dente vital quanto para dentes não vitalizados, ok? Então, dessa questão, a alternativa correta é esse item: o desgaste excessivo em dentes vitais está inversamente relacionado à retenção e saúde pulpar. Essa outra questão é uma questão que envolve diagnóstico, oclusão e prótese parcial fixa, onde ele diz: o sucesso dos trabalhos de prótese fixa na clínica diária está diretamente associado a um correto e criterioso planejamento, que deve ser individualizado e executado de modo a atender às necessidades de cada paciente. Desta forma, cabe ao cirurgião dentista coletar todas as informações necessárias durante o exame do paciente para que sejam organizadas e interpretadas, orientando na determinação no plano de tratamento. Grande parte dessas informações será fornecida pelo próprio paciente. Aqui a questão já está dando uma dica. Você entende que essas informações coletadas pelo paciente é a anamnese, é durante o diagnóstico desse paciente. Aspectos psicológicos, necessidades estéticas ou funcionais, presenças de hábitos parafuncionais, dentre outras características, devem ser pesquisadas durante a anamnese. Outros dados deverão ser obtidos a partir de um cuidadoso exame físico extra e intraoral. A questão quase que se respondeu
só nessa introdução. Em relação ao exame dos dentes remanescentes, é de fundamental importância a análise criteriosa de determinados fatores decisivos no planejamento. Assinale a alternativa que não descreve corretamente um desses fatores. Se nós formos analisar todos os itens, vamos analisar este item que diz: o exame da oclusão deve ser realizado somente através da análise dos modelos de estudo devidamente montados em articulador em relação cêntrica. Esse item está nos afirmando que a oclusão do paciente só deve ser analisado em articulador em relação cêntrica. E aqui no próprio enunciado da questão, ele me fala sobre exames físicos extras e intraoral, ou seja, é esse item que está incorreto, porque a questão pede qual das alternativas não descreve corretamente um desses fatores, devemos marcar então o exame da oclusão deve ser realizado somente. Está errado porque não é somente através, é um exame complementar aos exames de diagnóstico, exames radiográficos e aos exames extras e intrabucal que foram executados, ok? Já essa outra questão é uma questão que abrange conhecimento de morfologia, escultura dental, periodontia, oclusão e prótese fixa. Essa questão descreve todos os princípios para a execução de um preparo de prótese fixa e nos afirma, portanto, o preparo dental não deve ser não deve ser iniciado sem que o profissional saiba quando indicá-lo ou como executá-lo, buscando preencher os princípios fundamentais para conseguir preparos corretos. Quanto aos princípios fundamentais para os preparos dentários, assinale a alternativa que descreve corretamente um desses princípios. Então, nessa questão, nós precisamos lembrar todos aqueles princípios que foi justamente a nossa primeira aula do semestre, onde o professor Everaldo elencou todos os princípios que norteiam os preparos de prótese fixa. Nesse primeiro item temos a resistência. O preparo deve apresentar certas características que impeçam o deslocamento axial da restauração quando submetido às forças de tração. Lendo essa afirmação inicial, eu já entendo que não é resistência, pois o preparo não deslocar-se, evitando o deslocamento axial da restauração quando submetido às forças de tração, isso não é resistência, isso é retenção, ok? Então esse item está falso, porque essa definição é uma definição de retenção e não resistência. Já o segundo item, a forma de retenção conferida ao preparo previne o deslocamento da restauração quando submetida a forças oblíquas. Opa, essa definição já é a definição de resistência. Então está invertido essas definições. Esse primeiro item apresenta a definição de retenção e esse segundo item apresenta a definição de resistência, ok? Relação altura-largura do preparo. Quanto maior a altura das paredes, menor será a área de resistência do preparo. O que eu já preciso imaginar? Quanto maior a altura das paredes, maior será a área de resistência do preparo, ou seja, mais contato eu vou ter entre a coroa e a parede preparada, aumentando assim a resistência do preparo. Então aqui o correto seria: quanto maior a altura das paredes, maior será a área de resistência do preparo, que irá impedir o deslocamento da prótese quando submetida às forças
laterais. Forças laterais eu sempre vou lembrar de resistência. Então, quanto maior a altura das paredes, maior será a área de resistência do preparo, que irá impedir o deslocamento da prótese quando submetida às forças laterais. Consequentemente, maior a resistência. Por outro lado, se a largura for menor que a altura, ou seja, esse item já está errado. Integridade do dente preparado. Coroas íntegras, sejam em estruturas dentárias ou núcleos metálicos, resistem menos à ação de forças laterais do que aquelas parcialmente restauradas. Esse item está errado, pois elas resistem mais às forças laterais do que aquelas em coroas parcialmente restauradas ou destruídas. Portanto, nos casos de coroas curtas, a forma de resistência pode ser melhorada pela diminuição da inclinação das paredes laterais e ou convecção das canaletas axiais. Mas esse item está incorreto devido a resistirem menos, eles resistem mais a essas forças laterais, ok? O item correto é justamente esse item que traz a definição de rigidez estrutural, onde nós temos o preparo deve ser executado de tal forma que a restauração apresente espessura suficiente de metal para as coroas metálicas, metal e porcelana para as coroas metalocerâmicas e de porcelana para as coroas de cerâmica de porcelana pura, para resistir às forças de mastigação e que não ocorra comprometimento da estética, tecido periodontal e não ocorra a fratura, ou seja, o item correto é rigidez estrutural, ok? Turma, essa outra questão já é justamente a definição que nós acabamos de abordar nessa questão sobre retenção. Então, ele nos diz: o preparo deve apresentar certas características que impeçam o deslocamento axial da restauração quando submetida às forças de tração. Por definição, é a qualidade que uma prótese apresenta de atuar contra as forças de deslocamento ao longo eixo do dente ao longo da via de inserção. Ou seja, essa é uma definição de retenção. O item correto é retenção. Já essa questão é uma questão que envolve o conhecimento de prótese fixa, mas principalmente nós precisamos lembrar aquelas definições básicas de oclusão que foram passadas lá no terceiro período. E aqui ele me fala sobre uma oclusão ideal que pode ser resumida da seguinte forma: assinale a alternativa que não apresenta uma das definições de uma oclusão ideal. Vamos lá. Transmissão da restauração, transmissão da resultante das forças oclusais para o longo eixo dos dentes posteriores, quando se exerce uma força oclusal sobre qualquer dente posterior. O vetor final dessa força deve ser direcionado mais próximo para ao longo eixo dos mesmos. Essa carga irá fazer uma manutenção de hemostasia das estruturas periodontais, mantendo-se relação dente-osso e osso alveolar em equilíbrio. Esse item está correto. Contatos dentes posteriores bilaterais e simultâneos, idealmente na posição final de fechamento mandibular. Deve haver contatos simultâneos em todos os dentes posteriores. Esse também está correto. Dimensão vertical de oclusão adequada. O relacionamento maxilomandibular no sentido vertical permite não somente uma aparência estética satisfatória, mas principalmente prover equilíbrio muscular durante os processos da mastigação, deglutição e fala. Está correto também. Guias laterais e guia anterior.
Idealmente, durante os movimentos excursivos, ou seja, durante a lateralidade, os dentes posteriores não devem participar da oclusão. Essa desoclusão deve ser obtida através dos dentes anteriores. Dessa forma, os movimentos protrusivos da mandíbula, as bordas incisais dos dentes inferiores deslizam nas superfícies palatinas dos dentes superiores, desocluindo assim os dentes posteriores. Esse item está correto também. Em movimentos laterais, os caninos devem exercer a função de desoclusão. Até aqui tudo certo. Estes conceitos são importantes para se definir o padrão oclusal em dentição completa, conhecido como oclusão mutuamente protegida. Nesse esquema, os dentes posteriores protegem os anteriores de qualquer contato na posição dinâmica de lateralidade da mandíbula. Aqui está o erro. Os dentes posteriores não protegem os anteriores durante os movimentos de lateralidade. É justamente o inverso. Os dentes posteriores protegem os dentes anteriores durante o movimento de abertura e fechamento, e os dentes anteriores protegem os dentes posteriores durante os movimentos de lateralidade. É justamente o que o item anterior acabou de nos mostrar que nós falamos que era verdadeiro. Então, esse item traz essa afirmativa, mas de forma invertida. Como a questão está nos pedindo qual das alternativas que não representa uma oclusão ideal, esse seria o item que nós iríamos marcar, ok?